Falando de caráter, características e personalidade, uma criança de 7 anos para frente, ela já fica mais ela. Ela já tem vontades próprias, ela já tem aquele jeito que parece muito dela. Se isso estiver acontecendo com a sua criança, aí com seu filho ou alguma criança perto, lembre-se que essa criança ainda pode ser trabalhada positivamente. E como que é esse trabalhado? Todo pai, toda mãe sabe disso. Essa criança precisa dessa orientação, de uma certa modelagem. Essa modelagem é o quê? É ajudar a parar um pouco as arestas. Sempre lembro do Isamitiba, que dava muitas palestras, escreveu muitos livros a respeito de educação. Amor e disciplina. Então essa criança precisa de muito amor, mas ela precisa de disciplina. Mas ela precisa também se conhecer um pouco. E nesse se conhecer, porque ela já tem mais de 7 anos, então ela tem condições de se observar. Ela vai questionar algumas coisas. Ela está entrando numa fase mais sociável, ela já quer dormir na casa da amiguinha, ela já faz mais amizades, ela já tem interesses diferentes, ela já tem uma certa independência. E hoje as crianças estão muito mais estimuladas por causa da mídia. As crianças têm muito acesso a informações, então ficar atento sobre isso. Muitas vezes tem características aí que vão surgir lá na frente, que deveriam surgir lá na frente, e elas vão aparecer bem mais cedo. Isso é importante, ficar atento. Se essa criança precisar de ajuda, que ela tenha esse espaço para ser ajudada, para ser auxiliada. Normalmente nessa fase, essa criança ela pode ter alguns comportamentos que os pais não sabem muito bem como lidar. Então os conflitos começam. A criança já começa a bater de frente, ela já vai questionar mais. Ela pode apresentar aí alguns fatores como mentira, como uma certa fantasia, querendo muito cedo fazer coisas que são de adultos. Então os pais têm que ficar muito atentos para poder realmente observar essa criança e chamar a criança à autoobservação. Uma das coisas que eu sinto muita falta nas crianças de hoje, no passado era diferente, os pais tinham muitos filhos e trabalhavam muito, os pais de hoje também trabalham muito ainda, as crianças ficam muito só, mas ajudar a criança a se perceber, ajudar a criança a se conhecer. Olha, eu queria ser igual a minha amiguinha, eu queria ser igual ao meu amigo. Aí é hora de começar a mostrar para essa criança algumas dessas características que já se apresentam a ela, que já ficam mais evidentes, para que ela se aceite. Vocês têm noção de quanta gente, quanta criança se sente com autoestima baixa? Ela não se gosta, ela se acha feia, ela se acha inadequada, ela acha que ela não é tão boa, que ela não é inteligente. Eu tive um paciente de 8 anos que esse menino, ele trazia características muito interessantes, mas ele estava vivendo um conflito muito grande na sua identidade, porque os pais não observavam isso. E eles levaram um choque, inclusive, quando esse filho só queria o quê? Ele só queria ser ele. Ele queria ser aceito pelo que ele era e não pelas comparações que era feito com ele. Isso porque ele era filho único. E os pais, aí a partir de então, começaram a se atentar. Esse menino queria ser um menino, então ele tinha que ter o pai mais como esse modelo. E aí foi o momento que eu chamei esse pai a consciência e disse: vai jogar bola com seu filho, ele quer essa companhia, ele quer de alguma forma se espelhar nas suas características de adulto. Então essa é uma fase que a criança ensaia um pouco desse pré-adulto. A criança começa a caminhar para uma pré-adolescência.
Então ele ainda não é um adolescente, mas ele já vai se identificando com algumas coisas muito suas. Então a menina que gosta de um determinado tipo de roupa, que tem um certo estilo, que tem uma forma de se comunicar com as suas colegas, com seus colegas na escola, com os professores, com os familiares, respeitar isso, para que realmente esse indivíduo que ali está se apresentando tenha mais segurança, tenha mais autoconfiança e se aceite. Porque os adultos que não se aceitam, não passaram a não se aceitar depois de adultos, provavelmente foram crianças com autoestima baixa. Crianças que não se conheceram, crianças que foram modeladas demais pelos seus pais. Eu quero que meu filho seja assim, não quero que a minha filha seja assim. Aí também você vai forçar uma modelagem. Modelar, ajudar nessa modelagem é numa concordância com a criança. É ajudando a criança a perceber isso. Então ela entra na pré-adolescência, ela entra com mais confiança. Ela não quer voltar àquela fase dos 7 anos e não precisa se apressar para ir para a adolescência. E a adolescência, ela não pode ser antecipada. Tem aí um intermédio entre esse final da primeira infância e a entrada na adolescência, que é chamado de pré-adolescência. Ele não está ainda naquela fase de desenvolvimento hormonal, de comunicação, de exteriorização de certas características. E isso é interessante observar, para que ele realmente vá se conhecendo, que essa criança vá se conhecendo, a menina, o menino, para ele não ser confuso, não ser confundido na sua essência, no seu caráter, e aí aquilo que ainda tem que ser ajustado com consciência, com diálogo, com responsabilidade, é praticamente a última fase para se trabalhar. A partir daí, aí fica um pouco mais difícil. Então isso vale essa observação. Você não fala mais com uma criança que nada percebe, você fala com pré-adulto.